Corinthians está de volta à final do Campeonato Paulista. Essa é a primeira vez desde 2020 que o Corinthians chega à decisão do principal campeonato estadual do país e a gente já estava morrendo de saudade de ver o Timão brigando por um título. O caminho até aqui não foi fácil. Entre a pré-temporada curta, rodízio de jogadores e a classificação para a final, o Corinthians se esforçou muito para chegar à decisão do campeonato estadual. E agora vai em busca do seu 31º título. E apesar das dificuldades, a campanha do Corinthians no Campeonato Paulista de 2025 precisa ser exaltada. O time de Ramon Dias se reapresentou após as férias de fim de ano já no dia 7 de janeiro, muito antes do que costuma acontecer no futebol brasileiro, por conta das mudanças de calendário aqui no nosso país. Ramon Dias já começaria o ano sem 4 dos seus 11 titulares na temporada passada: Hugo Souza, Gustavo Henrique, Rodrigo Garro e Breno Bidon. O goleiro corintiano foi poupado nas primeiras rodadas por conta de um quadro de amidalite. Já o zagueiro e o meia enfrentavam problemas físicos e precisaram ser afastados. Consequentemente, não participaram da pré-temporada com o restante dos jogadores. Enquanto isso, Breno Bidon estava à disposição da seleção brasileira sub-20 para a disputa do sul-americano da categoria. O filho do Terrão, aliás, se sagrou campeão do torneio. Assim, Ramon já começou o ano com 4 baixas importantes, o que fez com que a comissão técnica precisasse se adaptar no início do Campeonato Paulista. Já no dia 16 de janeiro, apenas 9 dias depois da sua reapresentação, o Timão fez sua estreia no Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Seguindo o planejamento estabelecido pela comissão técnica, Ramon e Emiliano Dias colocaram em campo um time mais do que alternativo. Na ocasião, alguns dos principais jogadores do Corinthians não estavam nem no banco de reservas, como Memphis Depay e Yuri Alberto. Ainda no primeiro tempo, a estratégia da família Dias foi colocada à prova. Logo aos 8 minutos da primeira etapa, o Corinthians tomou o seu primeiro gol da temporada e o primeiro de bola aérea. A noite, porém, teve uma virada drástica a favor do Corinthians. Thales Magno aproveitou o erro de Juninho Capixaba para empatar o jogo e a virada veio da cabeça de Pedro Raul. Assim, 2-1 Corinthians no primeiro compromisso do ano. A estreia do Corinthians na Neoquímica Arena veio já no final de semana seguinte, no dia 19 de janeiro. Contra o Velo Clube, Ramon Dias traçou seu primeiro panorama para a fase de grupos do Campeonato Paulista. Um jogo com os reservas e um jogo com os titulares. Essa então foi a vez dos titulares darem feliz ano novo para os torcedores corintianos diante do Velo Clube. E o jogo terminou com uma vitória do Corinthians por 2-1, com gols de Igor Coronado e Thales Magno. Já no dia 22 de janeiro, o Corinthians recebeu o Água Santa e novamente venceu. Com gols de Alex Santana e João Pedro Choca, o Timão venceu de novo por 2-1. Mas o paraíso durou pouco e a primeira derrota do Corinthians veio justamente em um majestoso no Morumbis. Aquele jogo, porém, ficou muito perto de não acontecer. A cidade de São Paulo foi tomada por uma chuva muito forte e o clássico entre São Paulo e Corinthians teve que ser adiado 3 vezes antes da bola finalmente rolar. Com Hugo Souza fazendo a sua estreia na temporada, o Corinthians não conseguiu fazer valer o seu melhor momento e perdeu por 3-1 para o rival. O gol corintiano foi marcado por José Martínez, que bateu de fora da área para fazer um golaço. A derrota diante de um dos principais rivais do Corinthians gerou uma pressão muito grande sobre o elenco e a torcida pediu uma postura diferente dentro de campo. Assim, o jogo contra a Ponte Preta, que já aconteceria na próxima rodada, ganhou novos ares. Só que mais uma vez a chuva acompanhou o Corinthians até Campinas e esse jogo também precisou ser adiado, acontecendo 40 minutos depois do horário previsto. Em meio a tanta água, o Corinthians ainda teve um jogador expulso quando José Martínez recebeu o segundo cartão amarelo e precisou deixar o jogo. Mas no fim, o resultado foi positivo para o Corinthians. Thales Magno, já na segunda etapa, abriu o placar com um golaço e deu números finais à partida, 1-0 Timão. Apesar da derrota para o São Paulo, o bom desempenho do Corinthians credenciava o time a brigar pela liderança do Grupo A e também pela liderança do ranking geral do Campeonato Paulista. Para garantir a liderança do grupo e da classificação geral, os titulares do Corinthians precisariam dar uma resposta contra o Noroeste dentro da
Neoquímica Arena. O time principal não decepcionou e, apesar de uma grande atuação do goleiro do Noroeste, o Timão saiu vitorioso por 2-1, com gols, de novo, de Igor Coronado e Thales Magno. Apesar da vitória, esse jogo começou a levantar sérias dúvidas sobre o sistema defensivo do Corinthians. Nas laterais, Léo Maná não conseguia fazer sombra a Mateuzinho e Matheus Bidu e Hugo viviam uma péssima fase. Até então, a zaga titular era formada por André Ramalho e Kaká, enquanto os reservas eram Félix Torres e João Pedro Tchoca. Só que quem figurava no time principal não conseguia corresponder, e o jovem João Pedro Tchoca e o equatoriano Félix Torres tinham participado do único jogo em que o Corinthians não tinha sofrido gol nenhum até aqui. Mais uma vez, por conta do calendário da CBF, o Corinthians precisou se ajustar para o seu próximo compromisso. Por conta da disputa da pré-Libertadores, o Corinthians precisou antecipar a 11ª rodada do Campeonato Paulista e teve que jogar contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte com menos de 72 horas de intervalo depois do jogo contra o Noroeste. Assim, Ramon Dias precisou fazer algumas mudanças drásticas no seu time e apostou na garotada para fazer esse jogo acontecer. Apesar do jogo difícil, mais uma vez o Corinthians conseguiu sair com uma vitória. O Novo Horizontino pressionou muito, mas com um gol de cabeça de Alex Santana, o Corinthians saiu vitorioso. Na partida, inclusive, Hugo Souza chegou a defender um pênalti do Novo Horizontino. Foi a primeira defesa de pênalti do goleirão corintiano na temporada. Com um jogo a mais, o Corinthians conseguiu se distanciar em pontuação do Mirassol e do São Bernardo, que também brigavam pela liderança na classificação geral do Campeonato Paulista. A partida contra o Novo Horizontino antecedeu uma sequência importantíssima para o Corinthians, com um confronto direto e 2 clássicos. Apenas 3 dias depois de vencer a última rodada, o Corinthians foi até o Allianz Parque para jogar contra o Palmeiras no primeiro derby paulista do ano. No clássico, Yuri Alberto voltou a ser protagonista. O camisa 9 fez o gol que deu um empate ao Timão e ainda acabou expulso na segunda etapa. Apesar das dificuldades, o Corinthians conseguiu somar um ponto importantíssimo para a sequência no Campeonato Paulista. Esse jogo também ficou marcado por mais uma defesa de pênalti de Hugo Souza, que defendeu a cobrança de Estevão. Na busca pela liderança geral do Campeonato Paulista, o Corinthians, seguindo o regulamento da Federação Paulista de Futebol, não poderia tirar pontos do Mirassol, que era membro do Grupo A também, mas poderia tirar pontos do São Bernardo. E foi isso que o Timão fez já na rodada seguinte. Dentro de casa, o Corinthians venceu o São Bernardo por 2-0, com gols marcados por Romero e Memphis Depay já na segunda etapa. O jogo contra o São Bernardo foi marcado também pelo retorno de Rodrigo Garro, que depois de se recuperar de um problema no joelho, estava de volta à equipe corintiana. Com essa vitória e mesmo com muita antecedência, o Timão já tinha garantido a sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Mas o Timão nem teve muito tempo para comemorar a liderança. Pouco tempo depois já era a hora de receber o Santos na Neoquímica Arena para mais um clássico do Campeonato Paulista. Esse era o último confronto do Corinthians contra um rival pela fase de grupos e existia uma pressão muito grande para que o Timão voltasse a vencer clássicos. E mais uma vez, com o protagonismo de Yuri Alberto, o Corinthians conseguiu. Com 2 gols do camisa 9, o Corinthians venceu o Santos por 2-1 e conseguiu se distanciar ainda mais do Mirassol na classificação do Grupo A e também na classificação do ranking geral do Paulistão. A próxima rodada marcava o reencontro do Corinthians com o Pacaembu. O Timão não pisava na saudosa Maloca desde 2019 e agora voltava ao estádio para enfrentar a Portuguesa. Só que esse jogo marcava o último compromisso do Corinthians antes de iniciar a disputa na pré-Libertadores. E com isso, Ramon Dias optou por levar mais uma vez um time muito alternativo ao Pacaembu. Com o elenco reserva, o Corinthians teve muita dificuldade de encaixar o jogo e acabou saindo de lá com um empate em 2-2 em um jogo marcado por erros defensivos do Corinthians. O resultado não influenciou na classificação geral do Paulistão. Afinal de contas, o Mirassol vinha tropeçando e o Corinthians ainda tinha uma larga vantagem. Assim, o Timão, que já estava classificado para o mata-mata do Campeonato Paulista, dependia só de si para se manter na liderança da classificação geral. Após a disputa da pré-Libertadores, Ramon Dias optou novamente por poupar o time principal para a disputa do jogo de volta da competição continental. Então, entrou com um elenco reserva contra o Guarani. Na Neoquímica Arena, mais uma vez, os substitutos diretos do Corinthians sofreram para conseguir encaixar o jogo e terminaram com mais um empate, novamente por 2-2. E assim, chegava ao fim
a fase de grupos do Campeonato Paulista. Nas quartas de final, seguindo o regulamento da Federação Paulista de Futebol, o Corinthians enfrentaria o segundo colocado do seu grupo, ou seja, o Mirassol. Os problemas defensivos do Corinthians ainda geravam uma grande preocupação, mas para a fase de mata-mata, Ramon Dias teve um presente. Gustavo Henrique, que havia terminado o ano de 2024 como titular, estava de volta ao time. Mas a fragilidade defensiva do Corinthians não ficava só na conta dos zagueiros, e Ramon e Emiliano Dias detectaram que a lateral esquerda também tinha grandes problemas. Assim, nos últimos dias da janela de transferências, o Corinthians acertou a contratação de Fabrício Anhileri, lateral argentino que vinha de uma passagem pelo Getafe da Espanha. Diante do Mirassol, o Corinthians conseguiu mais um triunfo, 2-0, classificação para a semi encaminhada, retorno de Gustavo Henrique e estreia de Fabrício Anhileri. A noite foi excelente para o Corinthians. As regras do campeonato estadual determinam que o time com melhor campanha na classificação geral tem direito a mandar os jogos decisivos dentro de casa. Assim, líder isolado no ranking geral, o Corinthians decidiria a semifinal e uma possível final dentro de casa. E logo na semifinal, mais um clássico. O Corinthians receberia o Santos na Neoquímica Arena para decidir quem se classificaria para a grande decisão. E mais uma vez, com a estrela de Yuri Alberto, o Corinthians venceu 2-1 com gols de Yuri e Rodrigo Garro, que marcava pela primeira vez em 2025. Assim, só faltava ao Corinthians descobrir quem seria o seu adversário na decisão. Então, o Timão esperou sentadinho o resultado do jogo entre Palmeiras e São Paulo. Em um jogo polêmico, o rival da Barra Funda conseguiu a sua classificação e chegou à final com o Corinthians. O derby já gera um nervosismo natural, mas em final de campeonato as coisas são diferentes e o Corinthians visitou o Allianz Parque para o primeiro jogo da decisão. Na casa do rival, 1-0 para o Corinthians com um golaço de Yuri Alberto. Apesar da vitória e da vantagem para o segundo jogo da grande final, o Corinthians teve um susto no Allianz Parque. Rodrigo Garro, que ainda sofre com dores no joelho, não pôde participar da partida em gramado sintético, mas a expectativa é de que ele esteja bem para jogar a finalíssima. E depois de uma longa espera, finalmente chegou o dia. Hoje, o Corinthians enfrenta o Palmeiras na Neoquímica Arena para decidir o título paulista. E aqui no Meu Timão você vai acompanhar todas as expectativas para esse jogo, com pré-jogo, narração e comentários ao vivo, pós-jogo e, se tudo der certo, comemoração de título. A expectativa tá grande, vai Corinthians, vai Meu Timão!